diária, então eu vou pegar um nível mais elevado, mas é importante dar uma conferida, tá? Então, nível 4, só dar uma olhada na elevação, o que é o meu nível 4, tá? Perfeito, nível 4 realmente. E aí, uma vez que a gente esteja aqui no nível 4, veja que eu estou dentro, né, da caixa de ferramenta de telhado, que ele vai trazer algumas famílias pré-construídas, né, ou pré-carregadas dentro da caixa de propriedades. Eu vou pegar o genérico de 400 milímetros, né? A gente vai editar tipo, aí eu vou duplicar esse terreno, vai aplicar o nome dele, pai, e eu vou chamar isso aqui de telhado cerâmico. Vou dar OK, e agora eu vou vir aqui na nossa caixinha de edição, né, que é a montagem da nossa cobertura, tá? Então, no meu caso a cobertura de vocês, o genérico, né, ele vai trazer só a estrutura, né, que tem aqui a prioridade, o material a gente vai modificar. Então aqui eu vou buscar cobertura, telhado. Aqui, ó, nós temos o material cobertura, eu vou selecionar a cobertura telha, vou duplicar esse material com os recursos, e vou chamar ele de telha cerâmica. Então, vou dar um OK. Aqui na cor, né, de sombreamento, a gente não vai modificar. Aqui no primeiro plano de superfície, né, ele está dando nenhum. A gente vai clicar uma vez, ao invés de deixar padrão, tipo padrão desenho, a gente vai em modelo. E aqui, né, se vocês estiverem com o meu template carregado, ele vai trazer aqui o telha de barro. Caso você não tenha essa família carregada, você vai trabalhar, né, você vai utilizar a linha vertical, tá? Então, no meu caso eu tenho telha de barro, então vou deixar aqui ele com telha de barro, deixar OK, deixar ele preto, plano de fundo nenhum, vou aplicar e vou dar OK, tá? OK novamente, aplicar OK, e aqui a gente vai criar, né, o nosso telhado. Então, o telhado ele é uma ferramenta ele é criado como uma ferramenta de desenho, né, uma ferramenta de sketch, significa que a gente tem que fazer, né, o limite do nosso telhado para que ele seja posicionado. Tá? Aqui eu vou utilizar o pickline e vou pegar as bordas do nosso telhado. E vejam que eu estou pegando a borda interna, porque no meu caso, né, eu quero que esse telhado, eu estou considerando, né, o meu telhado como platibanda, né? E aí, nesse caso em específico, o limite, né, desse telhado ele tem que acontecer na face interna da parede, tá? Uma outra coisa que vocês vão verificar aqui é que na caixa de propriedade eu tenho a inclinação, tá? Mas mais importante do que a inclinação em si é a gente olhar para verificar esse símbolozinho aqui, aqui é esse triângulo, ele está informando qual é a inclinação que a gente tem no nosso telhado. O que é que Então, eu posso modificar aqui, né, essa inclinação, aí eu vou já considerar a inclinação de telha cerâmica. E aí é importante dar uma olhada lá no material para verificar qual é a espessura, né? A espessura não, qual é a inclinação desejável para o telhado.
né? No caso aqui, trabalhar com 25% de inclinação. Ele já aplicou. E eu vou encerrar só para a gente ver o que está acontecendo. Ah, tá. E continuar. Faltando esse pedacinho aqui de linha. Aí agora tem que encerrar. Tem aí nosso telhado. A gente olhar no 3D, ele já foi devidamente posicionado. Tá? Vou voltar aqui no nível 4. Só para a gente ter, né, esse telhado como esse nível, né, como sendo um nível de cobertura. Né? Então, vou colocar nível de topo limitado, plano de corte com deslocamento de 2 metros, para que ele fique acima. Né? Então, eu estou no nível baixo de detalhe. Se a gente for para o nível médio, tá. A realidade que está acontecendo aqui é que meu padrão de telhado está muito pequenininho, mas a gente pode fazer as alterações. Né? Então, posso clicar de novo no telhado, vou lá em editar tipo, editar estrutura, telha cerâmica, modelo. Aqui eu estou com a telha de barro, né? Eu vou aqui uma duplicada e vou alterar, duplicada não, vou dar uma editada e vou alterar a escala, né, da minha achura. Né? Então, de modo que ela fique mais visível. Então, se a gente colocar baixo, né, dar um zoom, ainda não está do jeito que eu quero, mas a gente seguiria, né, fazer essas edições de modo que ele ficasse com o aspecto desejável. Né? Então, vou passar a escala 1 por 50, fechar 2, deixa eu ver como o pneu fica. Ok, tá, ok. Eu vou deixar dessa forma, está relativamente. Vou ajustar mais uma vez. Ah, sim. Vou deixar dessa forma, mas faço esse processo tentativo erro no sentido de conseguirem deixar ele mais compatível, né, com a escala de desenho que você está trabalhando. Né? Por exemplo, aqui ele está um pouquinho grande, então fazer isso mais uma vez, estatístico, tá 3, vou deixar 2,5 para achar o suficiente. Ok, ok, tá ok. Uma coisa que a gente não tinha mostrado anteriormente é que a gente consegue, né, usar o comando de alinhar nas, nas nossas achuras. Né? Então, eu vou aplicar aqui um alinhamento para tentar deixar essa achura é, um pouco mais alinhada um em relação ao outro. Tá? Então, você pode fazer esse processo.
tá? Para tentar fazer com que essa altura ela fique mais alinhada uma em relação à outra, tá? Então a gente pode, né, usar o comando de alinhar para fazer esse tipo de operação, tá? A gente sempre olha no 3D, né? Se eu olhar no 3D, meu telhado ele está acima, né, da minha platibanda, né? As paredes que a gente criou na função como platibanda. E aqui eu tenho uma coisa, né, que é em relação à inclinação. Então tem esse trecho desse telhado que está mais elevado. Eu posso, como eu falei, né, a gente pode fazer algumas edições. Então, se a gente selecionar esse telhado, a gente pode aplicar um deslocamento nele, como a gente faz em outras ferramentas, tá? Então aqui eu vou pegar a ferramenta de modificar, por exemplo, e vou pegar essa altura, da cumieira, até. E aí a gente vê que ele está com 1,50 m. Então eu vou pegar aqui no meu deslocamento, eu vou baixar ele menos 1,6, tá? Então vejam que o telhado agora está completamente escondido, né, na nossa cobertura. Vou fazer um corte. Já tem um corte aqui pronto, só para a gente ver como que esse telhado ele se comporta, né, cortado. E aí um detalhe que eu queria que vocês reparassem é que o meu telhado ele está alinhado um em relação ao outro, muito pelo fato de que eu usei a mesma inclinação em todas as direções. Tá? Então eu seleciono aqui o telhado só para a gente demonstrar algumas coisas. Tá? Então a gente fez o telhado total, tá? Então vejo que todo ele está com 25%. Isso é importante a para que você garanta que o ângulo, né, que ele vai fazer, ele seja feito a 45 graus. Então, se a gente olhar o nosso telhado de cima, né, vejam que todas, todos os meus espigões e o meu rincão, eles estão posicionados na bissetriz. Isso só vai ser possível se você trabalhar com a mesma inclinação do seu telhado. Tá? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, e vir em editar, e eu alterar essa inclinação para 45%, por exemplo, vocês vão ver que o nosso telhado, ó, essa linhazinha aqui, ela saiu, mas deixa eu dar uma confirmada. Aqui, 5%, né? Vamos encerrar. A gente olhar em cima, né? Vejo o que é que vai acontecer com os meus ângulos, né? Se essa ele ficou com um ângulo de 29,05, tá? Então, ou seja, ele não ficou a 45 graus, que seria a metade desse ângulo aqui da borda, né? Então, você precisa garantir que todos os seus telhados, né, todas as suas linhas, elas possuam a mesma inclinação, tá? Então, é necessário, né, ter essa atenção no momento que você está desenhando. Tá, então a gente mostrou aqui como a gente faz, né, para modelar o telhado, né, pelo menos a nossa cobertura de telhado, e aplicar a inclinação. E agora eu vou mostrar que a gente pode definir se a gente quer ou não uma inclinação. A gente pode tanto fazer isso no momento que a gente está criando, como a gente pode fazer isso
após a criação. Tá? Então, se a gente estiver fazendo isso após a criação, eu vou selecionar a linha e aqui nas propriedades onde eu tenho definição de inclinação, eu vou desmarcar. Então vejam que desapareceu, né, esse triângulozinho, né, de simbologia de inclinação. E quando eu mandar encerrar, olha o que, é que vai acontecer, né? Aquela, aquela inclinação, né, aquele espigão que a gente tinha anteriormente, né, aquela divisa no nosso telhado que a gente tinha anteriormente, ele não vai ter mais. Né? A gente ficou agora com um telhado de duas águas. Tá? Então, a gente consegue, né, definir, né, se você vai ou não trabalhar com a direção, né, da inclinação com a habilitação daquela informação, né, daquela opção, né, de definição de inclinação do seu telhado. Se você quisesse, por exemplo, que esse telhado ele tivesse um beiral, é o mesmo processo de desenho, tá? Então, vou lá nível 4, eu vou excluir por hora esse telhado aqui, arquitetura, painel. E aí, a gente poderia fazer da mesma forma, onde eu posso pegar o pipeline novamente, para definir o contorno da minha edificação, só que aqui eu vou pegar o externo, tá? Aí, uma vez que eu estou com o limite externo, eu poderia marcar a distância do meu beiral. Então, se eu quisesse 1,20, né, eu marcaria mais 1,20 beiral. Então, posso aqui, ó, 1,20. Eu posso usar o pickline com deslocamento, né? Ou seja, ele vai pegar essa linha, mas ele já vai dar um offset, né? Então eu só preciso realmente tomar cuidado para que para que eu esteja pegando a linha correta. Porque, do contrário, ele pode. Enfim, eu preciso garantir que ele esteja pegando a linha correta para que essa distância ela esteja posicionada adequadamente. Tá? Então, marco já ali a minha inclinação, venho aqui, ferramenta assim, né? E estou fechando. Se eu quisesse que não tivesse inclinação, como eu falei, tá? Eu posso, no momento da criação, desabilitar a definição de inclinação. Né? E aí, se a gente encerrar, ele vai funcionar como se fosse um plano, né? Então é isso que a gente quer aqui no nosso projeto. Volto de novo lá. Né? Deixo o meu mouse em cima da linha, tá? Seleciono tudo. Vou mandar a inclinação de 25%. E agora vou mandar encerrar, tá? Então, ó, aqui, né, a gente tem o nosso beiral, como eu falei, é o mesmo processo, que vai variar realmente, é só a posição onde você está criando esse limite. A última coisa que eu vou fazer aqui é mostrar, né, que, por exemplo, caso você não tenha, né, as, o padrão, né, de telha de barro aí nos seus materiais, você pode, né, ao invés de trabalhar com esse padrão, né, você pode trabalhar com linhas verticais, tá? Linha vertical, meio, edital, espaçamento 3 milímetros, 1,5.
Vou dar um OK. Eu vou aplicar. OK, OK, aplicar. OK. Isso aqui é do meu telhado. E agora vamos lá no nível 4. Opa, não? Ah, tá. Aqui eu tenho que aplicar. Deixa eu não salvei o material, não. Então, o mesmo processo, tá? Lá em desenho. Pegar aqui a linha vertical. Eu já tenho uma linha de 1,5 milímetros. Vou selecionar ela diretamente. Tá? OK. Tá lá, OK. Tá OK. E aí, o telhado ele fica. Eu fico com essa linha inclinada, só que talvez essa não seja a estratégia mais adequada, né? Porque eu precisaria que ela fosse horizontal nessa direção. Aqui, né, ele ficaria em uma direção, porque essa linha ela sempre fica paralela à inclinação do telhado que você está aplicando. Tá? Então, deixa eu só verificar se o alinhar ele funciona. Não, ele não vai rotacionar essa achura. Então, a gente voltar aqui, a gente está uma editada no material. Então, assim, se você não tiver esse material, né, de telha, telha cerâmica, esse material de telha cerâmica que a gente estava utilizando previamente, você pode deixar o seu sem esse padrãozinho de achura, né? Porque veja, aqui no caso, esse padrão, né, ele rotaciona, né? Já o outro não. Então, a gente fica dessa forma, tá? E aí uma última coisa que eu vou demonstrar é como que você faria um telhado com água de duas águas, né, com uma calha no meio. Tá? Então, vou fazer aqui, voltar lá para o meu telhado interno, vou fazer um telhado de duas águas com uma calhazinha aqui no meio. Se a gente fazer isso é o mesmo processo, a diferença realmente é que você precisaria criar, né, dois telhados, né? Ou seja, você vai criar primeiro uma água em uma direção, né? Então eu vou criar primeiro uma água vindo para cá, só que primeiro eu vou desabilitar. E aí, se eu quero que a minha inclinação, que esse ponto seja o ponto mais alto do meu telhado e esse mais baixo, então eu tenho que clicar a linha que é mais baixa e selecionar a definição de inclinação. Tá? Então, deixa aí em 5%, que é a inclinação que a gente está trabalhando. Vou mandar encerrar. Se a gente for olhar agora no 3D, a gente tem aí o nosso telhado. Né? Então, leste, vamos olhar aqui, norte. Então eu quero que esse ponto ele esteja aqui abaixo. Então vou fazer a mesma coisa, né? Vou modificar só para a gente retirar essa cota, só para eu entender qual é o deslocamento que eu vou descer. Então tá aí 4,18, eu vou descer menos 4,25. Tá? Foi mais, vou modificar novamente. Vírgula 25.
1,10. Menos 1,10. Se a gente olhar agora, ele está dentro, né, do nosso telhado. Então ele está encostando, né, na realidade ele entrou. Então vamos deixar 3 metros, mandar aplicar, olhar aqui no corte, o que está acontecendo. Não, esse 0,80 é um, faz mais, faz mais sentido, né? Então eu tenho aqui, é o meu telhado. E para a gente fazer outra água, eu poderia espelhar, né, esse telhado existente. Então, vem aqui, ferramenta de espelhar, olha só o telhado, dou Enter. Espelhamento desenhando eixo acaba sendo mais simples. Tá, se a gente olhar agora o 3D, a gente tem as duas águas. Só que, por exemplo, eu não poderia deixar dessa forma, porque eu preciso ter. Eu poderia modelar esse outro limite aqui também. Tá? A gente fez usando a ferramenta de espelhamento. Fiz esse espelhamento no corte por ser mais simples. Tá? Então, selecionei o telhado. Vim aqui espelhar, desenhar eixo. Né? E aí o que você vai fazer é desenhar um eixo de espelhamento. Né? Então, clico na ponta, deixo ele retinho e clico. Né? Quando você clicar, ele vai gerar a cópia espelhada do seu telhado. Tá? Tem uma questão aqui, a gente precisa, eu não posso, né, deixar dessa forma, precisaria ter o espaço da calha aqui, nesse tipo de situação. Para a gente deixar esse espaçamento de calha, eu vou precisar, né, fazer uma edição no limite, né, dessas duas coberturas. Né? Então, vou lá, editar perímetro. Então, posso vir aqui com o offset numérico. Eu vou fazer uma foto de 10 centímetros do lado, só que eu não quero copiar, né? Quero só o deslocamento, que eu quero jogar essa linha 10 centímetros nessa direção. Vou fazer a mesma coisa na outra asa, tá? Então, mesma coisa, offset numérico com copiar desabilitado, 10 centímetros na outra. Se a gente olhar agora no corte, tem um espaço que serviria, né, para nossa calha. Então, a última, e aí para encerrar, né, esse vídeo tutorial, vou ocultar aqui o meu telhado, minha parede, desculpa, só para a gente poder verificar que o Revit tem uma ferramenta, né, de criação de calha. Tá? Para essa etapa, vocês vão fazer a inserção dessa calha, sem se preocupar tanto assim com o tamanho, embora vocês vão precisar fazer o dimensionamento, mas a gente vai usar a ferramenta tal qual ela está aqui, de forma direta, e aí no executivo a gente faz a adaptação da dimensão. Tá? Então, ó, eu estou com o telhado selecionado, eu vou lá na ferramenta de telhado, e aí a gente tem
Mas não é o telhado de borda. Tento construir. Isso aqui para a gente aplicar o acabamento. Montante, eixo, piso, fogo. Ah, tá. Aqui, desculpa. Telhado calha, né? Então, a gente vai usar essa calha que está aqui no projeto, tá? Então, só para a gente verificar onde que ele está, é a última opçãozinha lá embaixo, tá? A gente vai em telhado, e aí você vai selecionar a linha, né? E aí ele vai posicionar a sua calha, tá? Então, se a quando você faz essa, essa inserção, né, a gente precisa ajustar o, o limite, né, do nosso telhado para comportar aquela calha, né? Porque do contrário, ele, ele vai entrar na parede, né? Então, eu tenho que fazer, né, a previsão dessa calha, né? Então, a gente vai fazer de uma forma parecida com o que a gente vinha trabalhando, né? Então, vamos dizer que essa calha ela tem 12,25 centímetros, então, portanto, eu precisaria recuar o limite, né, do meu telhado para que ele pudesse, para que a calha pudesse pular no nível 4. Eu vou fazer o telhado todo, né, realmente só um trecho. E aí, para a gente ter uma folga, né, eu vou marcar 14 centímetros, para o deslocamento, né, em cópia. Eu vou jogar 2 para cá e aí a gente vai encerrar. Tá? Então vejam que agora, né, se a gente olhar, eu tenho aqui a minha calha devidamente posicionada. Se a gente olhar aqui no corte, né, eu já tenho a calhazinha marcada, né, posicionada no nosso corte direitinho, tá? Para esse vídeo, acho que seriam essas as considerações, né, essas as informações relativas ao telhado. Tá? Aqui está faltando toda a estrutura do telhado que a gente vai apresentar em vídeo posterior. Tá bom?